Oi pessoal, hoje vamos falar de monômios. Mas o que são monômios? Os monômios eles podem ser um número ou uma expressão algébrica, número misturado com letra, só que essa expressão algébrica ela deve ter apenas multiplicação entre números e letras. Um exemplo de monômio é menos 5x ao quadrado, y ao cubo, z. Coeficiente é sempre o número que acompanha as letras. E as letras é a parte literal. Esses números que estão aqui acima das letras não são coeficientes. É a quantidade de vezes que eu multipliquei a letra por ela mesma. Então, x ao quadrado é a mesma coisa de x vezes x. Y ao cubo é a mesma coisa de y vezes y vezes y. Agora, no caso onde você não vê um número acompanhando as letras, ainda é monômio. Porém, esse número que está oculto é o número 1. Então, significa que o coeficiente de um monômio onde não aparece o número que acompanha as letras é 1. Fazemos um exercício aqui, em que a gente vai classificar o que é o coeficiente e o que é a parte literal de cada um desses monômios que está na tabela. Em 8A, o coeficiente é 8. E a parte literal é o A. Em menos 2xy, o coeficiente é menos 2. E a parte literal, xy. Em 3x ao quadrado sobre 4, o coeficiente é 3/4. E a parte literal é o x ao quadrado. Em a ao quadrado, b ao quadrado, c, o coeficiente, quando ele não aparece, é 1. E a parte literal é a ao quadrado, b ao quadrado, c. No monômio menos x, quando não aparece, o coeficiente vai ser menos 1. E a parte literal, x. Em 10, o coeficiente é 10. E não tem parte literal, ou seja, ele é um monômio composto apenas por número. Em menos a sobre 10, quando não tem número acompanhando, a parte literal é o número que vai estar aqui é 1. Então, aqui vai ser menos 1/10. E a parte literal é a. Agora, olhe bem. Se por acaso o monômio for 0, eu chamo isso de monômio nulo. Então, toda vez que o monômio for o número 0, é um monômio nulo. Falemos agora de grau de um monômio. Como é que eu encontro o grau de um monômio? Simples, é só somar os expoentes da parte literal. Lembrando que quando a letra não tem nenhum número que está elevando a ela, significa que o número é 1. Então, eu tenho aqui, o expoente 3, o expoente 2, e no caso do z, o expoente é 1. Então, para eu descobrir o grau desse monômio, eu tenho de fazer 3, que é o expoente do x, 2, que é o expoente do y, e 1, que é o expoente do z. Somando isso tudo, eu tenho aqui um monômio de grau 6. Agora, preste atenção. Quando o monômio é apenas número, quando o monômio for apenas um número, o grau dele é grau 0. No caso aqui do 10, como ele não tem letra e não tem expoente nenhum para eu saber qual é o grau, para dar o grau desse monômio, eu digo que é um expoente de grau 0. Outra coisa que estudamos em monômios são os termos semelhantes. Como é que eu identifico os termos semelhantes ou monômios semelhantes? É só observar a parte literal
desses monômios. Se essa parte literal for igual, exatamente igual, com expoente e tudo, exatamente igual, esses monômios são termos semelhantes. Exemplo de termos semelhantes. X ao quadrado y, menos 3x ao quadrado sobre 4, 5x ao quadrado y, menos 2x ao quadrado y. Como é que eu sei que é semelhante? A parte literal é x ao quadrado y no primeiro, x ao quadrado y no segundo, x ao quadrado y no terceiro e x ao quadrado y no quarto. E se for xy, ele é semelhante a x ao quadrado y? Não. O expoente da letra tem de ser o mesmo para ser considerado termo semelhante. Por eles serem termos semelhantes, a gente pode reduzi-los a um monômio apenas. Então, temos aqui um exemplo que é menos 7x ao quadrado y mais 5x ao quadrado y e menos x ao quadrado y sobre 2. A gente vai executar a adição e a subtração desses termos semelhantes para que a gente possa reduzi-los a um termo só, a um monômio só. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar somente os coeficientes e vai colocar o coeficiente, lembrando de pegar o coeficiente junto com o sinal. E vamos colocá-lo entre parênteses. Nesse caso aqui que não tem, aqui acompanhando a letra, lembrando que é 1. Então, o coeficiente vai ser menos 1/2. E o monômio, como ele é termo semelhante, a gente vai pegar a parte literal e repetir aqui. A gente vai efetuar o cálculo dos números que estão dentro do parênteses. No caso, a gente tem aqui menos 5 e mais 7, temos menos 2. Por que menos 2? Pense, eu devo 7 e eu tenho 5. Se eu pagar, eu ainda fico devendo 2. E vou repetir aqui o menos meio. Ainda não acabou o cálculo. Temos aqui um número inteiro e uma fração. Como fazer esse cálculo? É só fazer colocando o 1 embaixo. O denominador vai ser 2. E para achar o numerador, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu tenho 2 dividido para 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes menos 1, continua menos 1. Repete a parte literal e fazemos. Eu devo 4 e devo 1, no total eu devo 5. X ao quadrado y e repete o 2. Esse é o monômio reduzido. Acabamos de ver a adição e a subtração de monômios, que é dessa forma que a gente faz. Então, não há necessidade da gente tratar de adição e subtração de monômios em separado. Ficando agora para a gente ver a multiplicação e a divisão desses monômios. Para falarmos de multiplicação de monômios, vamos tomar como base a multiplicação usando a área de um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo sempre é o comprimento vezes a largura. Então, eu tenho aqui um retângulo cuja largura é AB e o comprimento é AC. Para encontrar a área, que é o que preenche esse retângulo, a área dele, eu vou multiplicar AB vezes AC. Quando eu tenho letras iguais, é só eu somar os expoentes. Claro que quando não aparece o expoente, ele é 1. Então, eu tenho aqui o A, 1 mais 1, 2. Já o B e o C são letras diferentes, então eu vou repeti-lo. Isso significa que a área desse retângulo de dimensões AB e AC é A ao quadrado BC.
Essa é a área desse meu retângulo, que resultou em um monômio. Outros exemplos. Vimos aqui um exemplo que não tem, que o coeficiente, na verdade, é 1, porque 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Vamos ver outros exemplos em que os coeficientes não são 1. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3x² vezes xy. No caso aqui, eu vou multiplicar coeficiente com coeficiente. Então, vai ser menos 3 vezes 1, vai dar menos 3. No caso da letra, se a letra é igual, eu vou somar os expoentes. No caso do x, eu tenho 2 aqui e tenho um k. Então, 2 mais 1, 3. Então, x vai ser ao cubo. O y só tem ele mesmo, é só repetir. Ok? Vamos para o próximo. 2a² vezes c, 6b. Então, eu multiplico coeficiente com coeficiente. 2 vezes 6, 12. A² não tem uma letra A aqui, então eu vou repetir o A². E o B também não tem uma letra aqui, vou repetir o B. Esse é o resultado dessa multiplicação. Temos agora aqui, vamos complicar um pouquinho, uma multiplicação de 3 fatores. Então, eu tenho menos 8s² vezes 7t vezes t sobre 2, ou t meio. O que é que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar os coeficientes. Então, eu tenho aqui, ó, menos 8 vezes 7 vezes meio. Então, eu tenho menos 8 vezes 7 vezes meio. Os coeficientes, as partes literais, a gente vai observar a repetição das letras. Se tiver repetição de letra, a gente vai somar os seus expoentes. No caso do s² só tem ele, então eu vou repetir o s². No caso do t, eu tenho um t aqui e um tk, então o expoente é 1 e o expoente é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, o expoente do t também vai ser 2. E a gente vai resolver aqui a multiplicação do parêntese. Menos 8 vezes 7 vai dar menos 56. Menos 56 vezes 1 também dá menos 56. E vou repetir o 2. Repete também a parte literal. Agora, perceba o seguinte, ó. 56 dá para dividir para 2. Como toda fração é uma divisão, eu vou efetuar essa divisão aqui. Então, menos 56 dividido por 2 vai dar menos 38 s² t². Esse é o resultado dessa multiplicação de monômios. Ao falarmos de divisão de monômios, a gente vai lembrar uma coisa. Você vai lembrar da potenciação. Então, quando eu tenho multiplicação de bases iguais, de potências de bases iguais, eu somo os expoentes. Já a divisão de potência de bases iguais, eu vou subtrair os expoentes nessa mesma ordem. Então, o que é a divisão de monômios? A gente vai dividir os coeficientes entre si, quando isso for possível. Se não for possível, a gente vai ver se a gente consegue simplificar ele, ou seja, pegar os dois e dividir pelo mesmo número, para tentar diminuir. E após isso, quando for tratar das leis, a gente vai lembrar da regra da potenciação de bases iguais, da divisão de potenciação de bases iguais, que eu subtraio os expoentes. Então, eu posso converter, nesse exemplo, o menos 8s2 dividido por 2s3 em uma forma de fração, para ficar mais fácil para a gente. Então, eu tenho 8s2 que vai ficar no numerador e tenho 2st que vai ficar no denominador. O que é que eu vou fazer aqui? A gente vai dividir os coeficientes, ou seja, o numerador, o coeficiente do numerador pelo coeficiente do denominador. Então, eu tenho menos 8 dividido para 2, eu tenho 4, menos 4. Agora, quando chegar na parte literal, a gente vai ver o seguinte, SA² dividido por S.
Então, se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu vou subtrair os expoentes. Quando não aparece aqui no S, significa que aqui é 1. Então, eu tenho 2 menos 1, 1. Significa que lá no numerador eu vou ter um S, porque 2 menos 1, 1. Porém, sobrou ainda no denominador o T, porque não tem letra para subtrair os expoentes com ele. Então, essa é a resposta da minha divisão desses dois monômios. Já no caso daqui, que já está em forma de fração, perceba que o de cima, o coeficiente de cima não dá para dividir pelo coeficiente de baixo. Porém, os dois podem ser divididos pelo mesmo número, que é o número 3. Então, vou pegar esse 3 e dividir por 3, e vou pegar esse 9 e também dividir por 3. 3 dividido para 3, 1. 9 dividido para 3, 3. Então, eu vou ter aqui 1/3. No caso das letras, a gente vai lembrar que quando as letras são iguais, eu vou pegar o expoente de cima e diminuir pelo expoente de baixo. Então, eu tenho 2 menos 1, 1. O B não tem expoente para subtrair aqui embaixo. Então, continua B em cima. E o C também não tem uma outra letra C no numerador para eu subtrair o expoente. Então, vai continuar C aqui embaixo. Como a parte literal não precisa estar acompanhada de 1, do coeficiente 1, ficará assim, AB sobre 3C. Esse é o resultado da divisão dos monômios. Espero que vocês tenham entendido. Procurem atividades, exercícios para vocês treinarem esses conhecimentos. E até a próxima.